Olá, minha amiga, meu amigo, a paz do Senhor Jesus. Que bom que você está aqui. Vamos juntos hoje buscar mais de Deus e vencer as batalhas que Ele já conquistou por nós? E hoje eu quero deixar um versículo para nossa meditação que se encontra em Efésios, capítulo 6, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firme. Esse verso está dentro do contexto da armadura de Deus, onde o apóstolo Paulo nos exorta a nos revestir das armas espirituais para resistir às investidas do inimigo. Mas o que me chama a atenção aqui é a expressão havendo feito tudo, ficar firmes. Muitas das vezes, no meio das batalhas que nós enfrentamos na vida, a tendência natural é cansar, retroceder ou se acomodar. Mas o apóstolo Paulo nos ensina que depois de usar todas as ferramentas espirituais, qual, Fernanda? Oração, fé, palavra, verdade, justiça. Depois de travar todas as lutas, devemos permanecer de pé, firmes, posicionados. Ficar firme aqui não significa passividade, mas sim manter-se na posição de fé e esperança e confiança em Deus. Mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário, mesmo quando tudo diz que não, mesmo quando tudo está totalmente ao contrário daquilo que você esperava. E é o lugar onde mesmo cansado, você não vai voltar atrás. Mesmo ferido, você não vai desistir. É continuar crendo que quando tudo diz para parar, é continuar confiando quando tudo diz que não. É interessante que Paulo não diz e depois de tudo vencer, mas sim ficar firmes. Porque em algumas situações a verdadeira vitória é não abandonar sua posição em Cristo, não negociar sua fé e não deixar de esperar no Senhor. Ficar firme é saber que sua vitória não depende apenas da sua força, mas da graça e do poder de Deus. É confiar que no tempo certo Ele intervém, honra sua fidelidade e te coloca no lugar seguro. Depois de tudo, fica firme. E há momentos, acredita, na nossa caminhada, onde parece que já fizemos de tudo. Já oramos, já jejuamos, buscamos, declaramos a palavra, choramos aos pés do Senhor. E mesmo assim, a situação parece não mudar. Mas Paulo nos ensina, em Efésios 6,13, que lemos, que depois de tudo isso, o que precisamos fazer é ficar firme. Permanecer na posição de fé. E não se trata, como eu já disse, de ser passivo, de passividade. Não, mas é firmeza espiritual. É manter-se no lugar de confiança, sem abrir mão do que Deus te falou. Sem abrir mão da palavra inicial, da palavra que o Senhor liberou para você, sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a área necessária. E muitas batalhas são vencidas quando tudo muda. Não, muitas batalhas são vencidas não quando tudo muda, mas quando permanecemos de pé, firmados em Cristo. A firmeza espiritual é uma arma poderosa, porque o inimigo tenta de todas as formas nos derrubar. E quando ele percebe que você permanece, que você resiste, mesmo cansado, mesmo abatido, mesmo exausto, aí ele é desarmado. A palavra do Senhor diz que resistir o diabo e ele fugirá de vós. É quando você fica firme, é quando você resiste, é quando você continua crendo, mesmo tendo a oportunidade de desistir, mas você permanece. Aí o inimigo, ele é desarmado, aí ele retrocede, aí ele bate em retirada. E hoje, Deus te chama, Deus te convoca, Deus te convida a ficar firme, continuar crendo, continuar orando, continuar confiando,
Mas, Fernanda, está tão impossível, está tudo ao contrário. Eu já não tenho mais força. Ei, a tua vitória não é apenas sobre circunstância. Ei, a tua vitória não está ligada àquilo que você possui, não é aquilo que está sobre teu alcance, mas sobre tudo aquilo que tenta te tirar da posição onde Deus te colocou. Não é apenas sobre circunstância, mas sobre tudo o que tenta te tirar da posição onde Deus te colocou. Continuar firme é isso. Depois de tudo, fique firme. Porque quem permanece firme vê a glória de Deus. Quem permanece crendo, continua crendo, verás a glória de Deus. Se crê, verás a glória de Deus. E o convite de Deus para nós nesse dia é continuar firme, confiando, acreditando. Porque o que Ele tem é muito grande. O que Ele tem é poderoso. E eu lembro que no dia que eu poderia não acreditar. Por quê? Meu filho, diante de uma enfermidade, era surdo. Diante do diagnóstico, eu poderia dizer, não tem jeito, o médico disse que não tem como. Mas o Senhor liberou uma palavra sobre a minha vida num culto, e Ele falou que estava tocando numa criança que tinha uma enfermidade que para os médicos não tinha cura. E eu tomei posse daquela palavra, eu senti o fogo de Deus arder em mim. E eu gritava, eu gritava, eu gritava. O meu filho estava dormindo nos meus braços. E o natural seria, alguém que foi curado, seria acordar, ouvir, se assustar. Mas ele permaneceu dormindo. E quando ele permanece dormindo, pôs a fé de algumas pessoas em prova. A minha não. Porque eu estava convicta que ele estava curado. Me levaram para um anexo por causa que eu gritava muito, porque eu acreditava tanto que aquele momento ele estava sendo curado, porque eu passei a tarde toda declarando que ele ia ser curado aquele dia, e eu falava, Senhor, é hoje, não é amanhã. Senhor, é hoje, não é amanhã. Mas quando eu gritava e o menino permanecia dormindo, os irmãos diziam, ele está dormindo. E eu dizia, ele está curado. Mas você gritou e ele continua dormindo. E eu dizia, ele está curado. Pode chamar pelo nome dele. Fizeram oração e chamaram pelo nome dele. E ele acordou na mesma hora. Porque eu decidi permanecer com a minha fé intacta, independente se a circunstância naquele momento era totalmente ao contrário do que Deus estava falando. Mas permanecer no ambiente de fé, ficar firme, porque a fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que espera, é ter firmeza. Firme é algo que não é inconstante, não pode ser inconstante, não pode ser variável, é firme. É por isso que Deus nos convida neste dia a permanecer firme, mesmo que tudo diz ao contrário. E eu tenho certeza que quando você permanece firme, você não vai se arrepender. Depois de tudo o que, Fernanda? De tudo que você tentou, de tudo que você já se revestiu, de todas as vezes que você já orou, continua acreditando, mesmo que esteja totalmente ao contrário. Deus continua o mesmo. Jesus continua fazendo milagre. Vamos orar? Vamos orar em cima dessa palavra em que nós lemos, meditamos nesse momento. Senhor, nesse dia, nos colocamos diante de Ti, Pai. Te pedimos perdão pelos nossos pecados. Te pedimos perdão pelas nossas falhas, Senhor, muitas das vezes diante de circunstância, muitas das vezes a nossa falta de fé, diante de situação que vivemos. Pai, mas neste momento, Senhor, nos colocamos diante do Teu altar, reconhecendo quão grande és Tu, quão grande és Tu, quão grande é o Senhor, Pai, poderoso,
imutável, infalível, destemido, grandioso, que não falha nunca. Senhor, tu és o mesmo. Em ti não há sombra de dúvida, em ti não há variação, Senhor. Por mais que muitas das vezes nós somos inconstantes, imperfeitos, mas o Senhor não. O Senhor continua sendo perfeito, fiel, verdadeiro, grandioso, poderoso. E é diante de ti que nos colocamos nesse dia, reconhecendo que as batalhas da vida são muitas, Senhor, mas maior é o Senhor que está conosco. Maior é o Senhor que está comigo, que está com meu irmão. Maior é o Senhor, Pai. E nós tomamos, ó Pai, neste dia, sobre nós toda a armadura. Nós nos revestimos com tua armadura celestial, armadura completa. O capacete da salvação, o escudo da fé, o cinto da verdade, a couraça da justiça, a sandália da preparação do evangelho da paz, a espada do Espírito, que é a tua palavra. Fortalece, Senhor, nossas mãos cansadas. Firma os nossos passos, Senhor. Os nossos joelhos vacilantes. Senhor, que nós possamos resistir no dia mal. E depois de tudo, permanecer firme. Que a nossa fé esteja firme, inabalável em Ti, Senhor. Senhor, que a nossa fé não venha a ser abalada, Senhor, por circunstância, por cenário, por situações, ó Pai, que está distante da nossa realidade, mas que a nossa fé permaneça firme. Não é por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós esperamos de Ti, Senhor. Que a nossa esperança não se apaga e que o nosso coração não se perca no meio das tempestades, mas que possamos permanecer permanecer em Ti, Senhor. Nos ensina, Senhor, a cada dia, a confiar mais em Ti. Nos ensina, Senhor, a ser resistente. Nos ensina, Senhor, a ser perseverantes, ó Pai. Nos ajuda. E no momento, Senhor, que nós queremos, pensamos, diante de situações, desistir, Senhor, nos ensina a não retroceder, a não desistir, a não abrir mão daquilo que o Senhor nos prometeu, porque o Senhor não é homem para que minta, nem tampouco que se arrependa. Falaria e não cumpriria. Senhor, o Senhor não é como um homem, o Senhor não é como um político que promete, mas não cumpre a sua promessa, não, Pai. Mas nós entendemos que há um tempo determinado e o teu tempo é perfeito. Senhor, nos ajuda a permanecer firme. Meu Deus, permanecer em pé, de pé, na posição que o Senhor nos colocou. Senhor, nos ajuda a estar no centro da tua vontade. Senhor, nos ajuda, Senhor, a cumprir a tua verdade, a tua vontade para a nossa vida, Senhor. Nós pedimos ao Senhor, Pai, porque a nossa confiança não está na força do nosso braço. A nossa confiança não está no homem, não está na capacidade humana, mas a nossa confiança está em Ti. É por isso que eu te peço o teu auxílio, é por isso que eu clamo, Espírito Santo, para que o Senhor venha nos auxiliar, nos ensinar em tudo, nos direcionar, nos conduzir a viver uma vida em retidão contigo, Senhor. Nos ensina a não olhar para cenário, a não olhar para a força humana, mas a olhar para Ti, que é o autor e o consumador da nossa fé. É nesse dia, Pai, que eu te peço. Unge a nossa cabeça com teu óleo. Unge a nossa mente, Jesus. Dai-nos uma mente blindada, uma mente, ó Pai, totalmente envolvida com a tua presença, uma mente que se ocupa com tua palavra. Meu Deus, que no momento das guerras, das aflições, aonde o inimigo tenta pôr em prova, Senhor, meu Deus, atingir, abalar nossa fé, lançando setas malignas, que nesse dia venha a ser arrancado, venha a ser retirado, venha a ser removido, venha a ser destruído pelo poder do nome de Jesus. Eu suplico ao Senhor, eu imploro ao Senhor que a graça do Senhor poderosa
esteja sobre nós nesse dia. Senhor, nós vamos vencer, porque em Ti somos mais do que vencedores. Embora, Senhor, os dias são maus, mas sabemos, ó Pai, que as portas do inferno não prevalecerão contra nós, e o inimigo não tem poder sobre nós. Nós o repreendemos, nós o rejeitamos, nós o resistimos, porque somos guardados por Ti, blindados por Ti, e eu te peço, dá firmeza a esses pés, que por muitas das vezes, Senhor, foi inconstante. Nos ajuda a ser constante em Ti, nos ajuda a ser firme em Ti, Senhor. Não é as afrontas, não é as ameaças, não é o cenário que vai, Senhor, alterar, mas nós vamos permanecer. Nós vamos, ó Pai, resistir, nós vamos avançar no propósito. Senhor, não deixa que nada venha nos tirar do caminho, do propósito, ó Deus, daquilo que o Senhor confiou a nós. Eu quero pedir ao Senhor, dai-nos, ó Pai, a toda a capacidade, meu Deus, de resistir, dai-nos resiliência, para que no dia mau nós possamos ficar firme, para que no dia mau nós possamos estar totalmente confiando, posicionado, esperançosos em Ti, Senhor. A minha oração neste dia, se tem alguém com sua fé abalada, meu Deus, que neste momento o Senhor possa renovar a sua fé, restaurar essa fé, meu Deus, envolva este homem, esta mulher, Senhor, meu Deus, que necessita de ser restaurada, restaura a vida espiritual, restaura, Senhor, as armaduras, coloca armamento novo, uma armadura nova, que mediante a guerra, ela foi atingida, ele foi atingido e se sentiu, Senhor, prejudicado, sentiu, Pai, enfraquecido, mas que nesse dia, pelo Teu poder, pela Tua graça, possa ser envolvido, meu Deus, com a Tua unção e despedaçando todo o jugo do inimigo. Eu quero pedir ao Senhor, Senhor, fortalece, 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 vem com Tua graça, vem com Tuas vestimentas de força, não deixa, Senhor, que nada venha tirar o nosso foco, venha tirar do propósito, Senhor. O Senhor falou que nós teríamos aflições, sim, mas o Senhor estaria conosco, meu Deus, e é por isso que eu te clamo, traz acalento a este coração, traz renovo a esse coração, aumenta a fé, aumenta, Senhor, a confiança diante, ó Pai, de situações que tem tentado abalar a estrutura desta mulher, deixar enfraquecida, deixar abalada, mas há poder no nome de Jesus. Envolve Jesus, toca aonde ninguém toca, renova as forças, renova, abre o entendimento, abre a visão, dá discernimento, faz entender que essa guerra, Senhor, não é uma guerra qualquer, é uma guerra espiritual, não é uma guerra carnal, mas é uma guerra espiritual, e eu clamo ao Senhor neste momento, envolve essa casa, envolve essa família, envolve tudo aquilo que leva o nome deste homem, desta mulher. Opera, Senhor, um grande milagre. Eu oro ao Senhor e declaramos que em Ti somos mais do que vencedores. Já vencemos porque estamos, ó Pai, respaldado, aguardando, ó Senhor Jesus, em Ti, em Ti, em Ti. Estamos aguardando em Ti, confiamos em Ti. Tu és a nossa esperança, Tu és o nosso general, que nos faz vencer, que nos faz romper e que nos faz, Senhor meu Deus, testemunhar de que o Senhor venceu por nós. E eu já quero agradecer pela Tua vitória, pelo Teu favor. Eu clamo ao Senhor pela Tua graça, pela Tua unção neste momento, sobre esta vida que estará ouvindo esta oração, que seja alcançado pelo Teu poder, que seja alcançado pelo Teu favor, que seja alcançado pela Tua graça. Envolva, de maneira que venha a ser fortalecido pelo Teu poder, pela Tua graça, pela Tua unção, seja restaurado, seja reanimado, seja fortalecido pelo poder do Senhor neste dia. Mantenha-se firme, não desista, não cede, mantenha-se firme, permaneça firme, permaneça firme. Deus é contigo e já te fez mais do que vencedor, você já venceu. Então creia nesse dia que o Senhor é aquele que te fortalece, que te forja, que te guarda, que te esconde no esconderijo dele e te dê graça, te dê
paz, que seja um dia de paz, de esperança no teu coração. Amém? Que Deus possa te abençoar. Eu clamo ao Senhor pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, por tudo aquilo que leva o teu nome. Lembre-se, ainda que você veja tudo ao contrário, mas permaneça firme. Em nome de Jesus, Pai, eu te clamo firmeza, resistência, poder sobre esta vida, sobre cada vida. Assim, Pai, eu oro por cada inscrito, por cada família, por cada endereço, por cada meu Senhor, aonde a minha voz tem chegado, que o teu poder possa se manifestar, trazendo cura, restauração, libertação, renovo, paz, alegria. Ah, Senhor, abre porta onde não tem. É a minha oração. E já te agradeço pelo teu resultado, pelo teu testemunho na vida de cada um. É o que eu oro, confiando, acreditando em ti, somente em ti, no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém e amém. Deus te abençoe, que o teu dia seja abençoado, que o Senhor traga resposta, que o Senhor traga esperança, que a tua visão seja aberta e você possa alcançar a resposta do Senhor sobre a tua vida, que haja efeito dessa oração na tua vida, na tua casa, em tudo aquilo que for necessário, que o poder do Senhor te alcança e te traz paz, esperança, renovo, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração, até a próxima.